Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês só de Casas Assombradas, parte 3. Sim, tem vários relatos, né? A gente sempre conhece alguém, pelo menos, que já morou numa casa assim meio estranha, onde coisas aconteciam. Então vamos ver mais algumas dessas histórias por aqui hoje. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo e de fazer aquela visitinha a lojaassombrada.com.br. E se você tá chegando por aqui agora, se inscreve no canal e fica atento aí, ó, às notificações e tudo mais, aperta sininho para você ver os relatos novos que vão chegando, tá? E não perder nenhum, porque o que não falta aqui é história assombrada, né? Então, vamos pro relato, quer dizer, pro primeiro relato de hoje desta coletânea temática Casas Assombradas. Lembrando que todos os nomes estão trocados de todos os relatos. E o primeiro é esse daqui. O Menino do Porão. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados. Este relato que contarei aconteceu comigo e com meu primo mais novo em 2014. Eu tinha 10 anos e o meu primo 6. A minha avó, Juliana, alugou uma casa e se mudou para lá. Eu e meu primo Nicolas fomos visitá-la nessa casa nova. Assim que eu entrei, eu já senti um frio, uma energia negativa que arrepiava tudo. Mas eu não falei nada para ninguém, né? Pois pensei que fosse coisa da minha cabeça. No entanto, ao passar do tempo, aquilo ficava pior. Cada cômodo que eu entrava era um arrepio forte. E o pior foi quando fui para o andar de baixo da casa e vi um porão. Eu fiquei espantada, né, com aquilo, pois eu tenho pavor de porões. Para piorar, o quintal da casa era horrível também. Tinha várias árvores, era gelado, muito gelado, com uma energia negativa mesmo. Mas acabei deixando o quintal e o porão para lá. Até que foi ficando noite e a minha avó chamou a gente para jantar. Eu e meu primo Nicolas descemos para comer e quando chegamos na cozinha, perto do porão, um tremendo grito apavorado do meu primo. Ah! Vitória, corre aqui! Quando olhei para dentro do porão, eu vi uma criança, extremamente pálida, com um olhar triste e sofrido, com os braços abertos, como se a criança quisesse colo. Nessa hora, gelou tudo. Travei, não sabia o que fazer. Eu não conseguia me mexer, nem gritar, nada. Alguns segundos depois eu chamei a minha avó e ela disse que não via nada. O que era impossível, pois havia uma criança ali olhando para nós. Apavorada, eu chamei o meu tio, que entrou no porão. Olha, era apavorante, pois ele dizia que não via nada também, mas a criança estava do lado dele. Passou essa semana, na verdade passou uma semana desse ocorrido, e a minha avó estava lá limpando a casa quando olhou para o porão e viu a criança. Aí sim, minha avó subiu correndo, chamou meu tio e ele ainda não via nada. Por medo, eu e meu primo Nicolas paramos de ir à casa da minha avó. Então, ela resolveu devolver aquela casa para a dona. A dona da casa perguntou o porquê dela devolver a casa, né, desistir e tal. E minha avó disse: meus netos e eu vimos uma criança no porão. Você pode não acreditar, mas nós vimos. A moça permaneceu um minuto ali calada e depois disse: foi enterrada uma criança no porão. Como assim, gente? Eu fiquei totalmente espantada com tudo isso. E aí a minha avó mudou de lá na mesma semana. Mas como assim, gente? Como que você enterra uma criança no porão? Por quê? O que aconteceu? Eu quero mais explicações. Vai, mulher, fala aí, né? A dona da casa lá foi enterrada. Mas por quê? Como assim? Me fale mais sobre isso. Por quê? Como? Meu Deus. Bom, então pelo menos estava explicado a assombração na casa. E melhor, né? Deixar pra lá. Vamos procurar outra casa. Hein? Próximo relato. O pique-esconde na casa abandonada. É um moço que nos conta. Olá, Ana, eu sou o fulano. Eu tenho 24 anos e vivo no interior de São Paulo. O relato que vou compartilhar ocorreu quando eu tinha entre 8 e 9 anos, na cidade onde cresci, também no interior de São Paulo.
A gente morava em uma casa que ficava de frente para uma antiga fábrica de papel. E do lado dessa fábrica, no mesmo terreno que ocupava o quarteirão todo, tinha umas construções antigas e abandonadas também, que sempre que a gente ia lá subir nas lajes, e a gente sempre ia lá subir nas lajes ou até mesmo brincar de virar mortal e de lutinha um pouco mais embaixo ali, onde tinha um espaço cheio de pó de serra acumulado. Bom, era um lugar muito grande e espaçoso e não tinha casas que impedissem a gente de entrar lá. A única casa que tinha ficava na esquina e as pessoas que moravam lá não conseguiam ver a gente entrando, pois íamos por um cantinho próprio para não sermos notados. Um dia, o pessoal dessa casa se mudou de lá e ela ficou abandonada por um bom tempo. E é aí que começa a coisa estranha. Uma vez que a gente, meu irmão, os nossos amigos e eu, nós decidimos brincar de pique-esconde na rua e, nas regras, podia se esconder em construções e terrenos. Como um dos nossos amigos sabia um macete para abrir aquela casa abandonada por fora, sem a chave, o meu irmão e eu fomos junto com ele e entramos nessa casa para nos esconder. Era uma casa velha já, de madeira, com as paredes comidas pelos cupins e cheia de vãos, onde dava para ver lá fora, em alguns desses vãos assim, dava para ver lá fora. A antiga família que morava lá não se importava em arrumar a casa. A mulher era daquelas macumbeira que só usava os seus dons para fazer mal aos outros e atrasar a vida dessas pessoas. E seus filhos e maridos só queriam mexer com o rolo de cavalos, enfim. Já era noite, estava uma lua quase cheia, que deixava o ambiente bem claro. A casa por dentro estava com aquele breu, mas devido aos vãos nas paredes e furos na telha, no telhado, aquela claridade da lua passava pelas frestas e nos permitia enxergar bem pouca coisa lá dentro, mas dava. Era o suficiente para não toparmos com as paredes. Mas até aí tudo ok. Encontramos a porta para não dar muito na cara que... encostamos a porta para não dar muito na cara que a gente tinha entrado lá e fomos cada um para um cômodo diferente. Eu me deitei próximo a uma parede que ficava do lado da rua, onde tinha um vão entre as madeiras, para eu ficar vendo, E quando o menino estivesse longe do pique, aí a gente saía para bater os nossos nomes. Quando vi que o menino estava se afastando e indo para um lado totalmente diferente da casa em que estávamos, eu virei o rosto para o lado da porta do quarto e falei para o meu irmão que dava para a gente sair rápido. Quando voltei e olhei outra vez pelo vão para confirmar que a barra estava limpa, eu vi uma pessoa passando do lado de fora, bem rente à parede, andando bem devagar, como quando a gente quer pregar um susto. O que eu achei estranho foi que as pisadas não estavam fazendo barulho nenhum, mesmo estando pisando em folhas secas. Das únicas partes que consegui ver dessa pessoa por aquele vão, eu reparei em uma calça jeans clara e larga, com alguns rasgos e algumas manchas de lama pelas pernas, e um chinelo velho e pés sujos de lama também. Pelos antebraços, que estavam levemente dobrados e levantados, aparentava ser uma pele mais velha e um pouco manchada, como se a pele estivesse desbotada de cor. Quando vi aquilo, me deu um arrepio muito ruim na espinha, e eu levantei rápido e chamei pelos meninos que estavam comigo, falando para eles que tinha alguém ali em volta da casa e que era pra gente sair antes que esse alguém entrasse. Foi quando eles apareceram correndo dos outros cômodos e nós saímos na velocidade da luz de dentro daquela casa. Quando chegamos lá fora, faltava só a gente para bater o nome. Ao contarmos o motivo de termos saído correndo e sem nem nos importarmos com a brincadeira, notamos que nenhum de nós estava com calça jeans. Afinal, estávamos brincando na rua. Não teríamos nem porquê estarmos ali com esse tipo de vestimenta. Os meninos que já estavam ali na frente do pique disseram que ninguém foi até a casa nem mesmo para procurar a gente e que não havia entrado e nem saído ninguém naquele terreno.
Bom, a brincadeira acabou ali mesmo e fomos cada um para sua casa, com medo de continuarmos a nos esconder separados uns dos outros, né? Pouco tempo depois, a casa foi demolida, graças a Deus. Hoje, depois de todos esses anos, parte daquele terreno foi dividida e vendida em lotes. Tem bastante casa lá, mas ainda assim, quando passo por lá, sinto a mesma energia daquele ser que vi naquela noite. Muito obrigado por ler muito obrigado por me dar esse espacinho. Um beijo para você, muito obrigada. Mais um caso, né? Vai saber o que era, que espírito era aquele, o que estava fazendo por ali, mas estava por ali, vocês viram. Isso foi só o que vocês viram. O que será mais que não tinha, né? Um lugar todo abandonado, sei lá, mas tem história, né? E mesmo que não tenha, assim, eu acho que... Será que os espíritos ficam andando em lugares aleatórios? Tipo, agora eu vou naquele lugar ali, ó. Não conheço, mas vou ali. Não sei. Ou em relação a participar de brincadeira também, a gente já viu vários relatos aqui, principalmente de esconde-esconde, que a galera tá brincando e de repente vê alguém ali pelo meio que não é da turma. Quem tá brincando aqui, né? Próximo relato, a mão embaixo da cama. Ixi, é uma moça que nos conta. Olá, Ana, família e assombrados. Eu sou a fulana, moro no Ceará e contarei para vocês o meu relato, que aconteceu em 2005, na casa da minha avó. Mas antes de começar, antes de chegar ali ao ponto principal do relato, eu vou ter que contextualizar para entenderem tudo certinho. Eu cresci na casa da minha avó e do meu avô, juntamente com meus 2 irmãos, primo e minha mãe, que era separada do meu pai. A casa era antiga, enorme e fria. Tinha 5 quartos no total e a empregada dos antigos moradores da casa havia tirado a própria vida ali em um dos quartos, muitos anos antes da minha família ir morar nessa casa. Eu via a moça e conversava com ela. Porém, esse é outro relato que vou contar numa outra oportunidade. A casa sempre teve um clima muito pesado e todos que moravam lá já tinham vivido alguma experiência sobrenatural. Eu morria de medo de ficar sozinha em casa por conta de tudo que eu já havia visto lá dentro. Mas o que me aconteceu nessa data do relato aí foi sem dúvida a experiência mais marcante e assustadora que vivenciei. Vamos lá. Era perto das 5:30 da tarde. Aqui no Ceará escurece cedo. 6 horas já tá escuro, para vocês entenderem bem os fatos. A minha avó pediu para eu pegar uma lanterna, pois a luz do quarto estava queimada. E aí ela pediu para eu pegar uma lanterna e entrar para poder, com uma vassoura, tentar puxar debaixo de sua cama o pente que havia caído lá. Entrei em seu quarto e sentei na lateral da cama dela. Mas eu não acendi a lanterna, pois ainda estava dando para enxergar o quarto. E com a vassoura comecei a passar ali por baixo da cama para ver se o pente vinha. E foi aí que eu senti algo pegando a minha panturrilha. Na hora eu tomei um susto, mas achei que era o nosso gatinho brincando comigo, né? E passei novamente a vassoura e novamente aquilo pegou na minha perna. Só que dessa vez com mais força e eu percebi que não era uma patinha de gato, pois eu senti dedos. Teimosa que sou, paguei pra ver e continuei ali, em alerta. E teimei em continuar. E dessa vez aquilo agarrou a minha perna com tanta força que eu sacudi a minha perna pra frente umas 3 vezes até conseguir me desvencilhar daquilo. Aí eu saí desesperada lá de dentro, tremendo, meu coração tão acelerado que me faltava o ar. Corri para a sala. O gato estava lá dormindo e eu contei para minha avó do ocorrido. Ela disse que eu devia ter me confundido com alguma coisa, que não era nada demais, mas eu senti que ela estava tentando me acalmar apenas. Eu nunca mais, depois desse episódio, entrei lá. A sensação daquela mão grande, dedos longos e finos, a força que aquilo tinha nunca saiu da minha cabeça. Eu realmente nunca entendi o motivo daquele susto. Ou, daquilo lá. Nos mudamos dessa casa 3 anos depois e, por incrível que pareça, ou não, a nossa vida melhorou.
Lá nós vivíamos estagnados e quando mudamos de lá, nossa vida foi para frente. A casa, após nós, foi alugada para um depósito. Depois fizeram uma loja, mas nada conseguiu ficar ali por mais de 6 meses aberto. Recentemente passei na frente e ela havia sido demolida. Bom, Ana, tenho muitos outros relatos para contar. Eu sou uma pessoa que adora o assunto sobrenatural e já acompanho o canal há anos. Um beijo para você, muito obrigada. Ai, gente, a gente já tem aquele medo, né, das coisas debaixo da cama. É uma coisa que vem de infância, né? O bicho-papão, o bicho embaixo da cama. Aí sempre tem alguém falando que, imagina, isso é imaginação, isso não existe. Aí me vem uns relatos desse, que o negócio pegou debaixo do pé, debaixo da cama. Tem vários relatos, tá? De coisas que vem debaixo da cama. Até, eu não sei se é no Feng Shui, que eles falam que não se deve ter nada embaixo da cama. É bom, por isso até é bom o colchão, tipo, no chão, assim, ó. Porque você não tem nada que te atrapalhe ali embaixo. Porque senão, você colocar, principalmente ficar colocando caixa, essas coisas embaixo da cama, não é legal. E aí, se tem um espaço lá embaixo, então os espíritos também ficam embaixo da cama agora? Ai, 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 credo. O negócio é comprar as camas box. Falar, quero ver se esconder embaixo agora. Quero ver pegar meu pé. Não quero ver nada, não. Ai, ai, ai. Alguém já teve uma experiência dessas? De alguma coisa saindo literalmente debaixo da cama e agarrando seu pé? Conta pra gente. Bom, próximo relato. A Casa do Meio. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, o meu nome é Fulana e hoje vou contar um relato para vocês. Na década de 70, o meu tio, junto com a sua irmã, minha avó materna, tio-avô então, né? Com a minha avó materna, junto com a sua irmã, minha avó materna, eles decidiram unir finanças e comprar uma estância bem no centro de Manaus, no Amazonas. Era um terreno que tinha potencial para aumentar a renda da família com aluguéis. Meu tio efetuou a compra, porém as pessoas que ali moravam não ficaram muito contentes. E em uma das visitas que o meu tio fez ao imóvel, quase foi atingido por um balde d'água gelada na cabeça por um dos moradores que era muito apegado ao local. A desapropriação foi feita. A estância foi destruída e no local foram erguidas 4 casas. A maior era destinada ao meu tio e à família da minha avó. As outras 3 casas foram destinadas aos aluguéis, sendo a primeira e a terceira casas destinadas a 2 amigos de longa data do meu tio. A casa do meio foi destinada a um senhor que era pintor, que morava com a sua filha. Esse senhor, que era pintor e, portanto, morador da casa do meio, gostava muito do local e dizia que só sairia de lá morto. E assim aconteceu. Um dia ele passou mal, ficou no hospital e de lá não saiu mais. Após a morte do senhor, a filha disse que ia deixar o local, pois a presença do pai ali era muito palpável para ela e que isso estava lhe causando desconforto. Assim foi feito, ela entregou as chaves da casa e foi embora. Após um certo tempo, desocupada e agora na década de 90, o meu tio ofereceu a casa para que a minha mãe morasse lá, já que seria bom ter um parente morando próximo. Minha mãe aceitou. Após muita insistência do meu tio, ela aceitou e se mudou para a casa do meio. Após a mudança, o meu irmão começou a apresentar quadros de sonambulismo. Ele saía da cama, descia as escadas e tentava a todo custo abrir a porta da frente. Como dividíamos o mesmo quarto, eu acordava várias noites seguidas com ele sentado na cama, rindo e conversando. E outras vezes ele apenas estava com a cabeça inclinada, olhando de olhos fechados para minha cama. Tipo assim, como se estivesse olhando, mas de olhos fechados. Ai, credo. Muitas vezes eu chamava pela minha mãe, pois essa situação me dava medo. Um dos fatos intrigantes que aconteceu na casa foi com uma secretária que nos ajudava. Ela era descendente de indígenas da etnia Sateré-Maué. Sateré-Maué, é isso? Ao entrar em casa pela primeira vez, ela disse que a casa precisava ser limpa, pois havia muitas presenças ali. Minha mãe não deu muita importância e seguiu a vida normalmente.
Porém, em um dos dias, ao chegar em casa, não encontramos a secretária. Minha mãe, então, se dirigiu até a casa da avó para saber se a moça estava lá. E, para sua surpresa, a moça estava lá, pálida, gelada. Ao perguntar o que havia acontecido, a moça relatou que começou a fazer a comida e percebeu ter alguém no andar de cima. Ela achou que fosse o meu irmão tentando pregar-lhe um susto, pois a janela abria e fechava sozinha. Ela ouvia passos de um lado para o outro, como se um idoso tivesse arrastando ali os chinelos. Até que ela resolveu subir as escadas e quando estava no meio do degrau, ela viu um vulto passando de um quarto para o outro. Foi aí que ela correu para o andar de baixo, desligou o fogão e foi pedir ajuda para minha avó. Ela disse à minha mãe que não voltava para trabalhar lá não, de jeito nenhum. Disse que se minha mãe quisesse, poderia dar as costas dela ali mesmo, porque ela não voltaria no dia seguinte. Dar as costas não, a minha mãe poderia dar as contas dela ali mesmo, porque ela não voltaria no dia seguinte. Ana, eu sei que a minha mãe conversou muito com ela e as duas chegaram a um acordo de que ela iria somente aos sábados então, pois não ficaria mais sozinha em casa. Outro fato que aconteceu nessa casa foi com uma vizinha nossa. A minha mãe tinha o costume de comemorar os nossos aniversários com o tradicional bolo dos anos 90. Grande, cheio de frutas, muitos docinhos e bombons. Porém, em um desses aniversários, uma das nossas vizinhas adentrou a nossa casa e ficou conversando com a minha mãe na cozinha, de frente para a escada. Quando repentinamente ela solta um grito e fica pálida como um papel. Os lábios, que eram bem rosados, ficaram brancos. Ao perguntar o motivo de tamanho espanto, ela relatou com a voz falhando que bem na escada havia um senhor de vestes brancas e que estava olhando com um tom de desaprovação para aquela festa. E que ele não tinha a parte de baixo do corpo, só tinha assim a parte do tronco para cima. Ela disse que nunca mais entraria na nossa casa novamente, pois ela se sentiu mal ao avistar aquela aparição. Tanto que em outros aniversários ela só ficava na parte da sala e olhe lá. Presenciamos muitas coisas sem explicação nessa casa, enquanto moramos lá, né? Nós víamos vultos, sombras, ouvíamos cochichos. Eu particularmente sentia presenças, principalmente quando estava estudando na cozinha. Meu irmão, ao sair de casa, parou com o sonambulismo. Porém, eu ainda presenciei todas essas coisas e principalmente durante a noite. Já deitada na cama, eu sentia um lado da cama afundar. Cheguei a sentir alguma coisa acariciando os meus pés. Tanto que até hoje eu só durmo de meia com medo de ter essa sensação novamente. O que mais chamou a atenção em toda essa história é que tanto meu pai quanto a minha mãe gostavam muito daquela casa e eu acho que só gostariam de sair dali para a morada eterna. E assim foi feito. O meu pai faleceu em 2015 e a minha mãe em 2020. Os dois moraram na casa até partirem para outra vida. Assim como o meu tio, que faleceu dormindo na casa maior. E o senhor, né, também. Hoje me pergunto, será que tem alguma coisa no terreno que fez com que todas essas coisas acontecessem? Será que o local é assombrado, já que fica na parte antiga da cidade? Nós não temos respostas, mas só sei que essa casa me abriu os olhos para o mundo espiritual. E saber que ele existe, né? E me ajudou a saber que ele existe, que é real o mundo espiritual. Hoje a casa foi vendida para outra família que dizem que eles dizem que só sairão de lá quando falecerem. O mesmo discurso, gente, tem alguma coisa estranha aí. Aquele senhor que foi morar na casa do meio falou isso e de fato morreu lá. O vô e a avó, é isso? Vô e a avó? Mãe, pai? Não, cadê? Pai e a mãe também gostavam tanto da casa e só saíram de lá, quer dizer, eles também faleceram lá. E agora a nova pessoa morando lá fala que só vai sair de lá. Por que fala isso? Será que tem alguma coisa lá que influencia esse pensamento? E por quê? Já as outras pessoas, né, quando ele desapropriou ali a área, ou sei lá, era
essa estância, né? Já o pessoal já não ficou muito contente porque eles eram apegados ao local. Então, o que acontecia? Que quem chegava lá ficava extremamente apegado ao local, querendo sair de lá só quando morresse, ou então, que nem algumas pessoas saíram à força de lá, porque não queriam, quase jogar um balde de água neles, porque não concordavam, não queriam, eram apegados à terra, ao local, não sei. Uai, o que será, né, que fazia com que as pessoas se apegassem tanto ali? Próximo relato, a casa de praia macabra. E outra coisa que tem aqui é relato de casa de praia assombrado, hein? Vamos lá. É uma moça que nos conta. Olá, Anne, pessoal do Assombrado. Me chamo Fulana, tenho 18 anos e a história que vou contar agora se passou comigo quando eu tinha 9 anos. Eu e minha família moramos a vida toda no mesmo bairro em uma cidade pequena no interior de São Paulo. Na nossa rua morava também a minha melhor amiga, Janaína, e a sua família. Eu e Janaína sempre estudamos juntas, éramos melhores amigas. Nossas famílias também eram amigas. A minha mãe e a mãe da Janaína eram inseparáveis, e o meu pai e o padrasto da Jana adoravam beber uma cervejinha e jogar conversa fora juntos. A Janaína tinha um irmão mais novo. Na época ele tinha 5 anos e eu também tenho um irmão mais velho, que na época tinha 13 anos. Na mesma rua morava a tia do padrasto da Jana, uma senhora muito simpática e acolhedora, e ela havia ficado viúva fazia uns 2 anos mais ou menos. Vamos chamá-la aqui de tia Anice. A tia Anice tinha uma casa na praia. E ao chegar o feriado de 7 de setembro, convidou a minha família e a família da Jana para irmos passar um final de semana nessa praia. Quando ela anunciou a viagem, a irmã da Rita, a mãe da minha melhor amiga, que na época era jovem, por volta de uns 24 anos, disse para mim e para Jana: "Vocês vão se arrepender de ir." Jana e eu estávamos animadas com a viagem, mais do que todos na nossa família. Meu irmão mais velho estava na casa da minha avó, no sítio, e o Luan, o irmão mais novo da Jana, iria conosco. Enfim, chegou o dia da viagem. Fomos em 2 carros, um comigo, minha mãe, meu pai e a Janaína, e no outro carro a Rita, a mãe da minha amiga, o Ricardo, seu padrasto, o Luan, irmão mais novo, e a tia Anice. Assim que chegamos na casa, eu senti uma coisa estranha. Um frio subiu a espinha quando eu entrei na sala. A boca secou na hora. A minha mãe, que é sensitiva, se arrepiou dos pés à cabeça. A casa era muito antiga. Tinha móveis de madeira bruta, madeira maciça, acho, né? Piso de taco de madeira, janelas de ferro. Era uma casa relativamente grande e perto do mar. Chegamos por volta das 8 da noite. A tia Anice preparou um macarrão com as coisas que havíamos levado de casa mesmo. Os adultos sentaram na cozinha e eu, a Jana e o Luan sentamos na sala e jantamos assistindo desenho em uma televisão velha que mal tinha cores. Mais tarde, por volta das 10 da noite, todos se ajeitaram em seus cantos. Meus pais dormiram em um quarto, a Rita e o Ricardo em outro quarto e a tia Anice no quarto do meio. O último quarto do corredor, o mais próximo da sala, foi nesse que a tia Anice dormiu. É isso? As crianças dormiam na sala. Ajeitamos os colchões e já estávamos deitadinhos ali todos juntos. A Rita, mãe da Jana, saiu do quarto. E ao ver a gente ali, tudo enfileirado nos colchões, correu pegar a câmera fotográfica e tirou uma foto nossa, por achar aquele momento fofo. Ana, no fundo da foto apareceu uma menina, uma criança da nossa idade, que usava uma meia calça listrada, branca e vermelha, um shorts jeans por cima e uma camisetinha branca. Essa menina estava sorrindo. Ao ver a foto, a Rita ficou branca. Ela paralisou, tentou disfarçar, mas não funcionou muito. A Jana pegou a câmera da mão dela para ver a foto e pronto, né? Gritou: "Quem é essa menina?" A tia Anice saiu do quarto, meus pais também levantaram. Eu, a Jana e o Luan estávamos com muito medo. O ar estava pesado e sentíamos uma sensação estranha. Por fim, acho que para nos acalmar, a Rita nos disse:
Ah, isso foi só a sombra da cadeira. Deve ter acontecido algum problema com a distorção da imagem. Não adiantou nada para nós aquela história. Então a tia Nice se prontificou a dormir com a porta do quarto aberta, já que era bem em frente à sala. Deitamos e dormimos rapidamente, cansados da viagem. No meio da noite, por volta das 3 da manhã, acordei com muita vontade de ir no banheiro. Cutuquei a Jana, mas ela não acordava por nada. Parecia que estava morta. Então tive a ideia de cutucar o Luan. Ele acordou na hora. Então eu disse: Luan, vamos no banheiro comigo? Você faz xixi e eu te espero. Depois você me espera para eu fazer. O Luan concordou. Disse que estava apertado também. Acendi a lanterna do celular. Eu não queria acender a luz para não acordar a tia Nice, que estava com a porta aberta. O Luan foi no banheiro e eu esperei do lado de fora, sentindo um frio inexplicável. Ele saiu do banheiro e eu dei o celular para ele e disse: Você me espera, hein, menino? Foi dito e feito, né? Fechei a porta do banheiro e escutei os pezinhos do Luan correndo para a sala, quando de repente o Luan soltou um grito, mas um grito ensurdecedor. E eu pulei do vaso sanitário. A tia Nice meteu a mão no interruptor do corredor em uma fração de segundo. Eu meti o pé na porta do banheiro e corri na direção dele, né, na ponta do corredor. Quando olhei para o Luan, ele estava roxo, com marcas de dedos no braço inteiro. Era como se alguém tivesse segurado ele com muita força e raiva, que ele ficou quase sangrando. Todos levantaram com o grito. A mãe da Jana, minha mãe, todo mundo ficou sem acreditar no que estava vendo. Meu pai e o Ricardo eram os mais céticos de nós, e eles estavam com os olhos arregalados. O Luan estava chorando, todo roxo, e ele sentia a dor daqueles hematomas, né? A tia Nice tentava nos acalmar, mas a Jana e eu já estávamos chorando, desesperadas também. A minha mãe começou uma oração para São Miguel Arcanjo, pedindo para repreender todo o mal que cercava aquele lugar. Todos ficaram em silêncio no momento da oração. A casa foi tomada apenas por estalos no piso de taco velho. Fui dormir no meio dos meus pais na cama de casal. Já era final da madrugada, não ia demorar muito para amanhecer. A Jana foi dormir com a tia Nice e o Luan com a sua mãe e o seu padrasto. No mesmo dia, ao amanhecer, a minha mãe disse para o meu pai: Aqui eu não fico nem um dia mais. Bom, fomos embora cedo. Todo mundo decidiu ir embora junto. Não tinha mais como ficar naquela casa. Mais ou menos uma semana depois, me encontrei com a irmã da Rita, aquela que eu citei no começo do relato que falou que a gente não devia ir. Ela me olhou nos olhos e disse: E aí, você se arrependeu de ter ido? Eu não entendi nada, Ana. Só sei que até hoje me arrepio ao contar essa história. Jana e eu somos amigas até hoje, isso assim como nossa família. Mas nunca mais tocamos no assunto da casa de praia. A tia Nice ainda é proprietária da casa, porém está abandonada desde o ocorrido. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Um beijo pra você, muito obrigada. Mas, menina, eu ia perguntar, ia pesquisar mais a respeito. Ia saber o que acontece ali. O que aconteceu, fazer alguma coisa, ou, né? Que foi um ataque tenso ali no garotinho, tadinho. Marcas de mãos e essa menina aparecendo na foto e depois deletaram a foto, eu queria ver. Casas assombradas. Então vamos agora para o próximo e último relato desta coletânea temática, parte 3 de Casas Assombradas. O sobrado assombrado onde a minha avó morou. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, meu nome é Fulana, eu tenho 17 anos e sou de São Paulo, capital. Vamos direto ao ponto. Vou dar um breve contexto aqui para facilitar o entendimento. Esse relato foi compartilhado pela minha avó, que sempre nos contou sobre esse período, tanto para os netos quanto para os outros familiares. Eu não era nascida na época, isso aconteceu em 1991. Tudo o que vou relatar são as experiências dela, as quais ela me garantiu serem totalmente verdadeiras.
A minha avó sempre viveu em casas alugadas antes de ter a sua própria residência. Isso se aplicou a esse sobrado na cidade de São Paulo. Recentemente passei por lá. Não entrei, apenas dei uma olhada rápida. Mesmo assim foi assustador pensar nas coisas que aconteceram naquele lugar. Notei roupas no varal sugerindo novos moradores. Fiquei tentada a perguntar se eles já tinham vivenciado algo estranho ali, mas optei por seguir o meu caminho. Fique quieto, deixa pra lá. Vou iniciar o relato agora. A minha avó encontrou esse sobrado para alugar e decidiu visitá-lo com meu avô. A parte disponível para alugar era no andar de baixo, enquanto o andar de cima estava vazio. Ela contatou o proprietário e marcou uma visita. Assim que entrou, ela já se sentiu estranha. A casa era escura. Mesmo com as luzes acesas, ela permanecia escura. Ela descreveu um desconforto, mas nada além disso. Como a residência estava localizada em uma área comercialmente movimentada, os meus avós optaram por ficar com ela. Mudaram-se para lá com os meus pais e com a minha tia. Não demorou para os primeiros eventos começarem. A atmosfera na casa era pesada, mas nada ocorria na parte em que vivíamos. As ocorrências se davam no andar de cima. Eles ouviam tudo. Portas batendo e rangendo, o som de louças se quebrando, pedrinhas e moedas caindo no chão. Mas, gente, olha lá, eu quero saber o que é isso. Se alguém entende dessas coisas, por favor, me fala o que é isso. Moedas, pedrinhas e moedas caindo no chão, bolinhas de gude, panelas caindo e até mesmo o som da vassoura varrendo. Ok, gente, mas o que tanto que tem de assombração em andar de cima que gosta de jogar bolinha de gude? Assim, eu já ouvi vários e vários relatos de que não tem ninguém no andar de cima e se escuta aquela bendita... É isso aqui, aquela batida. De bolinha de gude, assim, ó, sendo jogada no chão. Quando a pessoa morre e vai lá pro outro lado, eles falam assim, ó, agora tá aqui, você vai ganhar um saquinho de bolinha de gude, você mais um saquinho de bolinha de gude, vocês podem brincar. Se o apartamento tiver vazio, a casa de cima, você pode entrar lá, aqui tá seu saquinho de bolinha de gude. Porque, gente, por que isso se repete tanto, esse tipo de som fantasma, digamos assim, de bolinha quicando no andar de cima? É bolinha mesmo? Isso daí poderia ser alguma coisa em encanamento? Mas não é, o som é certinho. Pega uma bolinha de gude aí e joga no chão pra fazer ou moeda, sei lá. Mas isso é muito recorrente, esse relato. Esse tipo de relato de... E aí quando você vai ver, não tem ninguém morando lá em cima, essas coisas. Continuando. Lembra das vassouras com talo? Vassoura com talo? Como assim? Tinha som de vassoura varrendo. Lembra das vassouras com talo? Não, tipo vassoura de piaçava? Não sei que minha mãe falava. Vassoura de taboa? Sei lá, é isso? Ouviam também passos com tamanco, barulho da descarga do banheiro, enfim. Todos esses sons vinham do andar superior, principalmente durante a madrugada, por volta das 2 ou 3 horas da manhã. Isso se repetia várias vezes, mas absolutamente ninguém morava na casa de cima. Ela estava fechada já há algum tempo. A minha tia costumava chegar do trabalho bem tarde, por volta da meia-noite, já que trabalhava no turno da tarde em um hipermercado. Assim, chegava tarde devido ao fechamento do caixa e tudo mais. Numa dessas noites, ao retornar, fez o que era necessário e foi dormir. Foi então que ela relatou ter ouvido os distintos passos de tamanco, alto e persistente era o som, como se alguém percorresse o local incessantemente. Minha avó, ficou extremamente debilitada naquela casa. Sem histórico de problemas de saúde, ela começou a sentir dores intensas pelo corpo, dificuldade para andar e passava a maior parte do tempo deitada. Os zumbidos persistentes nos ouvidos vinham acompanhados por uma forte pressão,
Como a minha tia e a minha mãe trabalhavam durante o dia e meu avô era padeiro, é importante lembrar que todos estavam ocupados durante o dia. Quem permanecia mais tempo em casa era ela. Os ruídos vindos do andar de cima não cessavam, enquanto as dores aumentavam. Foi então que a minha avó, devido aos insuportáveis zumbidos no ouvido, buscou auxílio médico. E foi nesse momento que descobrimos que ela havia perfurado o tímpano, o que explicava as dores e a pressão. Porém, nada justificava sua incapacidade repentina de locomoção. Como que fura o tímpano assim, gente? O que aconteceu para furar o tímpano? Foi nesse ponto que decidiram convocar o meu tio, um pai de santo, para tentar intervir na situação, pois não suportavam mais os ruídos e a deterioração da saúde da minha avó. Ao examinar a casa, ele alertou que nossa família precisava deixar aquele lugar o mais rápido possível. Caso contrário, a minha avó corria o risco de morte, pois ali residiam espíritos extremamente hostis. Minha avó possui uma sensibilidade mediúnica, embora nunca tenha desejado ou tentado desenvolvê-la. Essa peculiaridade a tornou a mais afetada naquela casa. Ela optou por deixar o local o mais rápido possível mesmo, e surpreendentemente, as dores no corpo desapareceram. Ela recuperou a mobilidade e melhorou, exceto pelos zumbidos persistentes no ouvido, que permanecem até hoje, como uma lembrança do tempo em que passou naquele lugar. Ela residira lá por 1 ano e esse período foi um dos mais difíceis de sua vida. Ana, a história não termina aí não. Após sairmos daquela casa, uma amiga da minha avó decidiu morar no andar superior. A minha avó a alertou, mas ela não deu ouvidos. O aluguel era barato, situado num bairro comercial, o que atraía, pela vantagem financeira. Desacreditando no sobrenatural, ela achou que nada aconteceria e optou por permanecer. Não demorou para que o pesadelo começasse em sua vida também. Ela contou à minha avó que vivenciou tudo que eu descrevi aqui e algo ainda pior. O ponto culminante foi quando, numa madrugada, ao acordar com um barulho, ela percebeu, ao se levantar assustada, a presença de um homem sem cabeça em seu quarto. Era como uma sombra totalmente escura, impossível de distinguir o rosto. Apenas a sua figura humanoide. Sabia que assim, era só uma silhueta humanoide mais escura que a própria escuridão. Esse ser se movimentou e desapareceu, como se tivesse se dissipado no ar. Esse evento a fez abandonar a casa. Ninguém que reside naquele lugar permanece por muito tempo. A minha avó, então, dirigiu-se ao proprietário da casa para indagar sobre algum evento marcante no local, explicando-lhe os fenômenos observados. O dono informou que naquela residência um jovem havia falecido, tirando a própria vida. Lembranças da aparição do homem sem cabeça? Ele acrescentou que esse indivíduo era um padeiro e, surpreendentemente, possuía o mesmo nome completo do meu avô, que também era padeiro, Ana, eu juro pra você, por mais coincidências estranhas que isso possa parecer, ou por mais que isso seja uma coincidência estranha, é absolutamente verdadeiro. Bom, o relato foi esse, e você, o que acha de tudo isso? Nossa, então tinha uma pessoa morando lá com homônimo, mesmo nome, sobrenome e a mesma profissão, e que havia tirado a vida ali. Será que por isso ele se atraiu pela casa ou decidiu morar ali? Será que alguma coisa influenciou a pegar aquela casa? Mas será que a assombração ali é devido ao rapaz que tirou a vida, ou já havia algo pesado ali que ajudou a influenciar o rapaz a fazer isso? Eu sempre fico nessas questões, sabe? Que é muito triste. Mas vemos muito por aí casas assombradas, não é?
E você, já teve alguma experiência, alguma casa assombrada? Conhece alguém que teve? Conta pra gente, a gente quer saber. Se for comentar, que seja com respeito, por favor. E a gente se vê no próximo relato. Um beijo pra vocês e fui! Tchau, tchau!